Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês e abençoe dessa forma como eu tenho pedido. Eu tenho pedido que Ele venha abrir o entendimento de todos vocês para que ninguém venha desperceber o que Ele quer para ela. Então é a minha vontade, é o que eu peço a Deus, que Ele venha abrir os seus olhos espirituais, para que você entenda a vontade dEle para a sua vida. Porque enquanto a pessoa não tiver os olhos espirituais abertos, ela vai dar com os burros na água. Ela pode ser da igreja, ela pode ser fiel na igreja, ela pode fazer a obra de Deus, ela pode pregar o evangelho, ela pode mandar os demônios embora, pode curar os enfermos, ela pode fazer tudo o que ela sabe fazer. Mas se ela não entender a vontade de Deus para a vida dela, ela vai penar. É por isso que o profeta disse que o povo sofre por falta de conhecimento. Mas não é o conhecimento pura e simplesmente da Bíblia, porque nós sabemos que muitos teólogos são incrédulos, muitos teólogos se matam por conta da depressão. Então não é simplesmente conhecer a palavra de Deus, ter informações bíblicas. Nós passamos para todas as pessoas as informações que nós recebemos da palavra de Deus. Mas se o Espírito Santo não revelar essas informações, não trazer a fundo para que as pessoas possam entendê-la, então, de forma nenhuma, elas vão curtir as suas bênçãos ou receber as suas bênçãos. Então, não adianta saber, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, nós vemos muita gente falando, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tá bom, eu conheço a verdade, mas ainda continuo preso. Por quê? Eu continuo sofrendo, eu continuo com fome, eu continuo padecendo, eu continuo vivendo debaixo de injustiças. Como é que pode? É possível isso? Não, é o que acontece. Jesus diz, conhecereis a verdade, que é Jesus. Ele é a verdade. Se você não conhecê-lo através do conhecimento bíblico, entende? Você conhece a Bíblia e através da Bíblia você tem acesso a Ele, a palavra dele, você tem acesso ao próprio Deus. De nada adianta. Se você não conhecê-lo, não adianta nada. Não adianta ter informações bíblicas. Não se iluda com uma pessoa que tem muitas informações bíblicas. Se ela não entender, se ela não perceber, se a ela não for revelada a vontade de Deus através dessas informações, de nada adianta. O apóstolo Paulo, em outras palavras, fala, a letra mata e o espírito é que vivifica. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que a letra, o conhecimento da palavra, pura e simplesmente, sem ter as suas revelações, de nada adianta. De nada adianta. Essa é a realidade. Então, minha amiga e meu amigo, é preciso não apenas conhecer a palavra de Deus, é preciso ter a revelação dessa palavra. Por exemplo, apenas a título de exemplo, você viu que na novela Gênesis, todo mundo achava que Raquel era de Deus, que a Raquel era a escolhida de Deus. A princípio era. Mas
Se a gente for na Bíblia e começar a avaliar quem foi Raquel, o que ela fez, e quem foi Lia, o que ela fez, você vai ver a brutal diferença de caráter entre uma e outra. Você vai ver um extremo vácuo entre as duas. Porque Raquel era exatamente isso que você viu aí na Bíblia, ou na novela. Uma mulher egoísta. E se você não atentou ainda, Raquel, quando o pai dela foi lá encontrar-se com Jacó e disse: você roubou os meus deuses, que garantia as terras dele, que era uma garantia das terras que ele tinha. Você roubou? Aí Jacó: não, de forma nenhuma. Aí Jacó disse assim: vai e procura, e aquela pessoa que você encontrar os deuses, que seja morta, que morra. E o que aconteceu? Raquel tinha escondido debaixo das saias aqueles deuses. Ela mentiu, dizendo que estava naqueles dias, e ela mentiu para o seu pai, mentiu para o seu marido, mentiu para todo mundo, e guardou sozinha. E quando Jacó falou que morra, ela morreu. Ela teve o segundo filho e morreu. E não foi enterrada nem no túmulo de Abraão e Sara. Não, ela foi enterrada no deserto, no meio do caminho. No meio do caminho para Jerusalém. Quer dizer, ela não foi honrada por Jacó, porque ela realmente era uma mulher difícil. Enquanto isso, Lia sempre foi fiel a Deus. Ela não guardava deuses debaixo da saia, nem em lugar nenhum. Ela confiava em Deus. Então, por aí você vai vendo a diferença enorme entre uma e outra. E eu vejo, infelizmente, mas eu vejo muitos crentes enganados. Tem informações bíblicas, mas não conhece a Bíblia. Não tem mínima noção do que está escrito ali. Só vê a superficialidade da palavra e não vê a profundidade dela. Essa é a realidade. Nós ontem ficamos de falar sobre o arrependimento. Arrependimento. Isso também é fundamental. Arrepender não é sentir. Sentimento não tem nada a ver com arrependimento. Arrependimento não tem nada a ver com sentimento. Não tem nada a ver com coração. Arrependimento tem a ver com atitude, ação. Arrependimento tem a ver com determinação. Arrependimento quer dizer ver o pecado, odiar o pecado, abandonar o pecado, odiar o pecado e seguir em frente. Quer dizer, atitude, não tem nada de sentimento. Então, muitas pessoas dentro das igrejas, elas dizem: eu me arrependi, mas na realidade tiveram apenas um sentimento de remorso. Uma coisa é arrependimento, outra coisa é remorso. O arrependimento é uma dádiva de Deus, é um dom de Deus. Normalmente os crentes pentecostais buscam falar em línguas e pensam que falar em línguas é simplesmente a garantia de ter o Espírito Santo, quando na realidade são pessoas que às vezes falam em línguas, muitos falam em línguas, mas são línguas do diabo, não tem nada a ver de Deus. O maior dom que a pessoa pode receber de Deus, eu diria que é o dom do arrependimento. Você sabia disso? O dom do arrependimento. Sem arrependimento não há perdão de pecados. Então, como é que você pode receber perdão se você não se arrependeu? O arrependimento é um dom de Deus. É Deus quem dá o arrependimento. Não é você que determina: eu vou me arrepender. Não. Deus dá o dom do arrependimento.
Isso é muito forte, é muito forte. Você verifica que lá no livro de Jeremias, no capítulo 31, um dos filhos de José, José teve 2 filhos no Egito. Um se chamava Benjamim e o outro se chamava Efraim, se eu não me engano, desculpa lá. Um se chamava Efraim e o outro Benjamim, se eu não me engano. Eu vou conferir depois, eu vou dizer para vocês, desculpa se eu errei aqui. Mas eu sei que um se chamava Efraim. Efraim era o mais novo. E lá no capítulo 31 de Jeremias, Deus fala que Efraim é o meu primogênito. E, na realidade, Efraim era o segundo filho de José com Asenate lá do Egito. Então, Efraim disse o seguinte, isso que é importante. Na verdade, que depois que me converti, olha só, depois que me converti, tive arrependimento. E depois que fui instruído, bati na minha coxa, fiquei confuso e também me envergonhei, porque suportei o opróbrio da minha mocidade. É claro que aqui está se referindo a Efraim como a sua geração, não era exatamente Efraim que fala isso, mas profeticamente Jeremias estava falando a respeito dos filhos de Efraim. Mas para ficar mais claro de que o arrependimento é um dom de Deus, nós podemos ler lá em Romanos que o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, diz: ou desprezas tu as riquezas da benignidade de Deus e a paciência e a longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Ignoras, desprezas que a benignidade de Deus é que leva ao arrependimento? Então, ao invés de você buscar o dom de línguas, busca o dom do arrependimento, porque é Deus que dá esse dom. Aí talvez você diga assim, mas o bispo, não seria da parte de Deus injustiça? Porque ele dá o arrependimento para alguns e não dá para outros. É verdade isso mesmo, mas não é injustiça da parte de Deus. Porque Deus sabe, ele conhece de antemão quem vai ser salvo, quem não vai. Ele sabe quem vai desprezar e quem vai prezar a sua benignidade. Jesus disse: bem-aventurados que têm sede e fome de justiça. Então, quando a pessoa tem sede e fome de justiça, a ela é dado o dom do arrependimento. Ela se arrepende, ela se converte, ela se volta para Deus e recebe também o batismo com o Espírito Santo, que aconteceu nesse domingo passado, nesses últimos dias, sábado e domingo passados. Então, o arrependimento, minha amiga e meu amigo, é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus. Paulo fala que é Deus que nos conduz, que nos leva ao arrependimento. É Ele que nos conduz ao arrependimento. Então, você
que está acompanhando essa meditação, não se esqueça que arrependimento não é uma boa ideia. Peraí, eu vou me arrepender. Vou me arrepender agora. Não, não é assim. Não é assim. Deus é quem dá o arrependimento. Mas Deus não dá, não traz, digamos, o remorso. Deus não dá o remorso. O remorso é um sentimento que a pessoa tem de pesar por ter feito algo errado e que ela sabe, a consciência dela dói. Mesmo assim, ela não se arrepende, ela sente aquela dor, mas com o tempo aquele remorso passa. Não foi o caso, por exemplo, de Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, se ele tivesse se arrependido, ele deveria ter falado, ir lá até Jesus e falar: Senhor, eu me arrependo, eu pequei contra ti e tal. Mas ele não recebeu o dom do arrependimento, porque ele foi velhaco, ele foi falso, ele foi traidor, traíra. Ele vendeu Jesus por moedas. Quer dizer, depois ele foi lá de volta aos sacerdotes e disse para eles: olha, eu pequei contra o justo, eu não acho certo não. E devolveu as moedas lá para eles, devolveu o dinheiro para eles, mas aí já era tarde, porque ele se arrependeu, ele teve remorso, mas não se arrependeu. Tanto não teve arrependimento que ele foi lá e se suicidou. Ele se matou. Ele morreu, foi para o inferno. Por quê? Porque ele não teve o arrependimento, ele teve remorso. Sabe quando a pessoa faz alguma coisa que fica sentindo aquela dor, mas ela não deixa o pecado? Sabe aquele marido ou aquela mulher que trai o marido, ou o marido que trai a mulher, que chega em sua casa e olha para sua esposa tão dedicada, tão cuidadosa com ele, e ele fica: puxa vida, minha mulher me trata tão bem e eu acabei de traí-la. Então fica martelando na cabeça dele aquela dor, aquela consciência pesada, martelando. Mas chega no dia seguinte, ele volta a fazer a mesma coisa. Vai o tempo passando, ele acaba se acostumando com aquele sentimento e achando que, bom, mas não está acontecendo nada, vou continuar. Quer dizer, isso se chama remorso. O remorso é sentimento. E sentimento não funciona na fé. A fé não funciona com sentimento. A fé só funciona com ação, atitude. Você tem que tomar atitude. Você não sente a fé. A gente não sente fé. A gente tem certeza. A gente tem convicção, que é diferente de sentir. Já o remorso não. O remorso a pessoa sente a dor mesmo. Ela fica se martirizando, aquela dor, o latejar na sua cabeça de que realmente no seu coração, é o coração que sente isso. O latejar no coração: puxa, eu fiz o que não devia ter sido feito. Mas depois ela volta a fazer a mesma coisa. E depois, novamente. Quer dizer, ela vive no pecado, mas também vive com a consciência pesada por conta de estar, digamos assim, sentindo remorso. Não é o que acontece com o arrependimento. O arrependimento, a pessoa toma atitude. Eu decido deixar minha vida bandida, eu decido deixar de roubar, de me prostituir, de fazer isso, fazer aquilo que eu sei que é errado. Eu decido. Isso se chama arrependimento. Eu decido isso, eu decido aquilo. E às vezes que eu me arrependi, eu falei: não, eu não vou fazer mais isso, acabou, determinei e acabou, virei as costas e não quis mais saber daquilo que era pecado. Então Deus me deu o dom do arrependimento. Esse dom do arrependimento
que vem de Deus causa tristeza profunda, causa agonia na nossa alma, mas é uma tristeza saudável, porque é uma tristeza de arrependimento. Arrependimento. Então, é o que também Paulo ensina, que ele diz que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, para o perdão. Mas a tristeza que vem do mundo, essa é para a morte. Qual a tristeza que é do mundo? Justamente aquele sentimento de pesar que a pessoa tem, mas não deixa o seu pecado, que se chama remorso. Ela tem aquele sentimento de remorso, mas não deixa o seu pecado. Ela tem remorso de que roubou, mas não deixa de roubar. Tem remorso de adulterar, mas não deixa o adultério. Tem remorso de se prostituir, mas não deixa a prostituição. Tem remorso de corrupção, como muitos políticos, mas não deixa de roubar, continua se corrompendo e destruindo. Essa é a realidade. Então, amiga e amigo, uma coisa é o arrependimento que vem de Deus, esse vem de Deus, é uma revelação de Deus. Então, esse conhecimento que eu estou passando para você não é suficiente. Você tem que se arrepender para que o seu pecado seja perdoado. Se você cultiva dentro de si apenas remorso, você continua no pecado. É como se você não tivesse... É como se você estivesse ainda no pecado. É isso mesmo. O remorso não resolve o problema do pecado. O que resolve o problema do pecado é o arrependimento. E Jesus, quando começou o ministério dele, começou falando sobre arrependimento. Arrependei-vos. João Batista começou pregando arrependimento. Então, o arrependimento é o que tem que acontecer. Arrependimento que conduz a pessoa a uma conversão. Ela deixa de fazer aquilo que ela fazia, ela deixa de fazer o errado e começa a fazer o certo. Isso é arrependimento. Ela tomou uma atitude. Agora, se ela sente aquela dor, aquele remorso de ter feito, de ter cometido o pecado, mas continua no pecado, isso prova que aquele sentimento é um remorso que não perdoa, que não traz o perdão de Deus, que não alcança o perdão de Deus. Então tem muitas pessoas que dizem assim: ô bispo, eu não recebi o Espírito Santo, eu estou há muitos anos na igreja e eu não recebi o Espírito Santo nesses dias, já fiz tantos jejuns de Daniel e não... Por quê? Porque vive no pecado. Mas eu sinto esse pecado, já confessei a Deus. Você confessou, mas você não deixou o pecado. Quer dizer, você teve apenas remorsos do seu pecado, mas você não deixou o seu pecado. Então você não recebe o Espírito Santo, porque não houve arrependimento. Porque o arrependimento é um dom de Deus. Quando a pessoa recebe o dom do arrependimento, ela deixa o pecado imediatamente. Ela não vai avaliar, ela não vai pesar, não. Ela abandona o pecado imediatamente e começa a fazer o que é certo. Isso se chama arrependimento. Já o remorso, a pessoa continua na igreja, continua no pecado, continua orando a Deus e continua cantando e continua louvando, mas continua também no pecado. Isso se chama remorso e que não resolve nada. A pessoa morre e vai para o inferno. Não adianta pensar que está salvo, que não está, não. Vai para o inferno e não tem jeito. Depois que morre, não tem mais jeito. Então, você que está me assistindo nesse momento e que vive de remorso em remorso, se você não tomar vergonha na cara e não deixar o pecado, não se converter mesmo, não deixar o pecado, não tem salvação para você. Desculpa falar assim tão diretamente, mas quando se trata de vida eterna, quando se trata da eternidade,
A gente não pode brincar, não pode falar meias palavras, tem que falar a verdade certa. É isso mesmo. Depois que morre, se a pessoa morre com o coração cheio de remorso, ela vai para o inferno. Se a pessoa se converteu, deixou o pecado, se ela se arrependeu, mesmo que seja no último momento, ela diz, oh meu Deus, eu me arrependo sinceramente. Então isso é um dom que Deus lhe dá e na hora ela recebe o perdão também, como foi o caso do ladrão na cruz, o bom ladrão, que se arrependeu, já o outro não. Então, amiga e amigo, ficamos por aqui. Amanhã vamos tratar mais desse assunto e desenvolvê-lo mais, porque tem muita gente enganada na igreja que conhece bem a Bíblia. Tem muita gente que conhece a Bíblia de cor e salteada, mas não vive. Não vive nem o princípio dela, que é o arrependimento. O arrependimento é o início de uma vida com Deus. Sem o arrependimento não há perdão de pecados. Amanhã falaremos desse assunto. Não se esqueça, minha amiga, que hoje nós teremos a Santa Ceia. A Santa Ceia para os que vivem, são os arrependidos. Mas os que vivem no pecado, a Santa Ceia não resolve nada. Não adianta participar da Santa Ceia no pecado, apenas com remorso, porque, pelo contrário, o seu pecado vai aumentar ainda mais. Se você está no pecado, não participe da Santa Ceia, não. Porque muitos morreram, têm morrido, e muitos outros estão doentes no meio evangélico, porque conhecem a Bíblia, mas não praticam. É o que o apóstolo Paulo fala lá, capítulo 11 de Coríntios. Você, então, pode conferir na Santa Ceia. 1 Coríntios, capítulo 11, você vai ver que ele fala sobre isso. Então, nós teremos a Santa Ceia para as pessoas que realmente estão vivendo no arrependimento, deixaram o pecado e estão vivendo em comunhão com o Altíssimo. E você é o convidado para participar, tá bom? Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.